Eu cresci no Piauí, numa época em que não havia internet nem smartphone, mas meu pai tinha um equipamento de rádio amador no carro dele. E, através desse equipamento, eu entrava em contato com pessoas de cidades diferentes, de sotaques diferentes, de vidas muito diferentes da minha. E ali, nas ondas do rádio, eu via um mundo cheio de aventuras. Ficou claro que a minha felicidade eu ia ter que buscar na estrada. E essa foi a história que eu vim contar para vocês. Uma história de 30 anos na estrada. E assim eu fiz. Aos 17 anos, eu peguei um ônibus de Teresina para Brasília e nunca mais voltei. E agora, em dezembro, completa 30 anos dessa viagem. Uma viagem física, mas também simbólica. Uma viagem em busca de significado, em busca de alegria, um diálogo com o tempo, aprendendo e mudando. Nesse tempo, eu morei em 11 cidades de 9 estados, viajei por mais de 200 cidades do Brasil. É claro que algumas dessas mudanças tiveram objetivos práticos para estudar, para trabalhar, mas elas aconteceram porque foi a minha escolha, porque foi isso que eu realmente escolhi para a vida. Então, durante muito tempo, eu mantive a filosofia de que tudo que eu tinha deveria caber num fusquinha. E além de mudar de cidades, eu mudei também de profissão. Eu fui analista de sistemas, fui engenheiro de redes, fui executivo de empresas, fui redator de discursos. Trabalhei em 9 empresas nesse período também. Nunca casei, não tive filhos, moro em apartamento alugado. Mas, como tudo na vida, existem perdas e ganhos. Mas o importante é você perceber que ou você escolhe, ou a vida escolhe por você. Metade desse período, ou mais ou menos isso, eu trabalhei, eu estudei, passei em universidades e passei galgando essa escada corporativa. Então, realizei o sonho de muitos brasilienses, que é passar no concurso público na Câmara dos Deputados à época, mas era ano 2000, boom da internet, e eu sabia que tinha uma revolução acontecendo. Então, eu ignorei todos os conselhos que eu recebi, pedi demissão da Câmara, fiz uma seleção numa multinacional, e assim eu fui parar na Califórnia, onde eu vi no começo dos anos 2000 toda essa cultura de startups acontecendo. Em seguida, eu fui para a China e vi uma outra revolução acontecendo. Trabalhei em 4 multinacionais, fiz um dos 10 melhores MBAs do mundo, trabalhei na 5ª empresa mais inovadora do mundo, num centro de pesquisas. Uma carreira que muitos veriam como de sucesso. Alguma coisa já estava me incomodando, mas eu não sabia muito bem nem o que queria e nem por que isso incomodava. Mas foi uma crise de estresse, que era uma crise externa, que era reflexo de uma crise interna, que me fez tornar claro que eu precisava fazer alguma mudança. Então, em um mês, eu emagreci 5 quilos, eu tive vários sintomas de estresse, tive ansiedade, toque, insônia, gastrite. E aí eu disse, olha, esse é um sinal que eu preciso prestar atenção. Então, eu entrei na sala do meu chefe e pedi demissão. A resposta dele foi, não faça isso comigo. Mas eu estava decidido, e então, na semana seguinte, eu peguei um avião de volta para Brasília, mas sequer coloquei as malas no chão. Num dia, às 4 horas da manhã, eu peguei o carro e fui para Alto Paraíso. Vi o sol nascer no Morro da Baleia e entrei na cidade. E lá eu aluguei uma casinha muito simpática, que tinha quintal, jardim, tinha uma fogueira e tinha um pé de jabuticaba. Eu cheguei lá com um colchão inflável, uma mala de roupas e um notebook. E eu vivi 1 ano sem relógio, 1 ano sem telefone, 1 ano sem nenhum compromisso de horário marcado. Eu fiz o que o taoísmo chama de Wu Wei, que em tradução literal e menos sofisticada significa fazer nada. Mas foi um fazer nada ativo, porque eu queria olhar para o meu lado B. Eu sabia que uma mudança era necessária e, para isso, eu precisava olhar para o meu lado sombra, o meu lado B. Eu que me via como metódico, como cético, introspectivo, executivo, intelectual, lá me permitia exercitar um lado espontâneo, místico, sociável, contemplativo e aventureiro. Nunca é muito fácil olhar para o seu lado B, mas, afinal, o que a vida quer da gente é coragem. E então, em Alto Paraíso, eu tive acesso a muitas terapias corporais, muitas vivências, mas principalmente eu fui aceito em muitas tribos que resgataram o meu senso de pertencimento, que é uma coisa que a gente deixou para trás há muito tempo. E ali, naquela vida simples, eu resgatei também a alegria de viver uma vida sem muitos compromissos, mas muito confortável em estar no meu corpo, em ser quem eu sou, e em saber que tenho um papel no mundo. Isso durou 1 ano, foi realmente um ano maravilhoso, transformador, mágico. Mas um dia o tempo chega, ou melhor, a grana acaba, e eu tive que voltar para a civilização, para a dita civilização. E aí, graças aos contatinhos, eu consegui já uma entrevista numa multinacional, daquelas que eu conhecia. Só que eu estava com uma barba enorme, com um cabelão, e foi um desastre.
Então, eu cheguei lá para a entrevista, o entrevistador fez várias perguntas, eu respondia todas com muita sinceridade e, obviamente, continuei desempregado. Mas chegou uma hora em que eu cortei o cabelo, fiz a barba e aí fui procurar um emprego. E eu que já tinha até aquele momento escalado toda essa montanha corporativa, tive essa ideia de que eu precisava descer essa montanha, como o Zaratustra de Nietzsche ou como fez o Cabo Daciolo. Eu precisava descer a montanha. E aí eu procurei novos trabalhos que fossem mais condizentes com os valores que eu buscava, que me dessem também mais tempo livre. E assim se seguiram os anos, até que em 2009 eu fiz um concurso de Senado, passei, e hoje uma das coisas que eu faço é escrever discursos, que é uma coisa muito diferente do meu treinamento de exatas. Mas eu ainda me impressiono com o poder das palavras, principalmente quando elas encontram o contexto adequado e o mensageiro correto. Então eu vi auditórios calados, eu vi pessoas chorando e eu vi pessoas sendo transformadas através das palavras. Isso é uma coisa que me traz significado. Outra coisa que eu faço também é trabalhar em projetos de lei para a área de doenças raras. E isso me coloca em contato com o que existe de mais belo, sublime e doloroso da existência humana, que é a morte. E para falar de morte é que eu tenho um último slide, uma última história para contar para vocês. Na noite de Halloween de 2016, eu estava voltando do trabalho à noite, pela W3 Norte, quando eu vi uma explosão do lado direito, quase na minha cabeça. Parei o carro, não vi ninguém, mas vi que tinha um buraco no meio do vidro, por onde passou essa pedra, que nem pedra era um bloco de concreto. E aí, então, eu parei o carro, liguei para uma amiga que está aí na plateia, que eu sabia que resolveria a parte prática, qualquer que fosse ela. E uma vez feito isso, eu sentei no carro e falei, não tem mais nada o que fazer sobre isso. Senti aquele zumbido que acontece quando a sua pressão cai, a vista começou a escurecer, e eu percebi, olha, pode ser que eu morra aqui e agora. Mas ao invés do desespero, o que me veio à mente foi uma sensação de gratidão muito grande. Gratidão por todos que conheci, por tudo que vivi. E aí eu percebi naquele momento que se não acontecesse a morte ali, que eu queria realmente levar para toda a minha vida aquele sentimento, e não apenas num momento estranho daqueles. Eu não vou mostrar as fotos para vocês não terem pesadelos, mas eu virei instantaneamente um cosplay de Walking Dead na noite de Halloween, por incrível que pareça. Mas, como dá para perceber, eu não morri. E então, são esses princípios, essa vivência que eu tento exercitar ao longo desses anos. Essa busca, essa estrada que começou com uma busca, me fez ver que, na verdade, sem querer parodiar o Lewis Carroll e Alice no País das Maravilhas, o mais importante está na estrada, principalmente nas pessoas que você encontra nela, principalmente nas pessoas que você escolhe para caminhar junto. O Rubem Alves falou uma vez que tudo na minha vida deu certo porque tudo que eu planejei deu errado. É verdade, mas é importante fazer planos de vida, e eu até tenho um método estranho, interessante, para fazer planejamento de vida. Mas é importante saber que tudo vai ser muito diferente daquilo que você planejou. Concentre-se nas pessoas, concentre-se nas suas conexões, porque todo o resto vai mudar, vai ser muito diferente do que você planejou. E por último, eu queria deixar uma mensagem aqui sobre uma vida autêntica e leve. Para que a sua vida seja leve, você precisa realmente desistir das mágoas. Sempre que você tiver que escolher entre ser feliz ou estar certo, escolha letra A. E finalmente, nesse nosso mundo de redes virtuais, nessa sociedade líquida, as coisas são muito voltadas às aparências dominam tudo. Mas é importante que você resista a isso, porque senão, um dia, quando você largar o celular de lado e botar a cabeça no travesseiro, você pode perceber que colocou um impostor no comando da sua vida. E aí o arrependimento, se vier, virá tarde e será amargo. Porque existe uma vida autenticamente sua que só você pode viver, e ela é a única vida pela qual vale a pena lutar. É a única vida que você merece, é a única vida que eu espero que vocês tenham, e é isso que eu desejo de coração. Muito obrigado.